bem-vindos ao capítulo 2 da série The Chosen. Tem um bebê dormindo aqui. Muito bem, nós estamos aqui fazendo um podcast espírita, visão espírita sobre essa série que é maravilhosa, que traz a existência de Jesus. Estamos no capítulo 2. Vamos falar oi pro pessoal aí, gente. E aí? Shalom, shalom, shalom. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Nós Shalom, estamos aqui com a Shabbat. Gabi, com a Tarsila, com a Luana, com o Cal e eu sou o Rodrigo, que está aqui também falando com vocês. Pessoal, a gente terminou o capítulo 1 falando do Simão Pedro, principalmente, falando da Maria de Magdala. E a gente deixou para falar um pouco do Mateus nesse capítulo. Então, quem quer apresentar o Mateus? Como é que está sendo falado dele lá na série? Deixa eu falar um pouquinho. Depois eu sei que vocês vão ter uma discussão profunda sobre o Mateus. Então deixa eu começar com o mais simples. Pessoal, Mateus é um publicano, né? O que é um publicano? Publicano é um cobrador de impostos. E o que isso significa? Ele era judeu, assim como os povos, né, ali daquele local, mas ele coletava impostos para o Império Romano, ou seja, ele era como se fosse um traidor dos judeus, porque imagina você ficar cobrando dinheiro, né, para o que ia para os romanos, né? Então ele era tratado, um publicano era tratado com enorme desprezo pelo seu povo, né? E a série traz um isso peso, traz... né? O peso que era. E eu acho interessante porque isso a gente nunca percebeu antes, né? Lendo mesmo os textos, o Evangelho, a gente não tinha noção do que era ser um publicano de verdade. Assim, Só naquela passagem, isso. né, que fala assim, você tá na casa de um homem de má vida. Sim. Então, nessa passagem, a gente teve uma ideia. Nossa, parece que não era tão bom, né, ser publicano. Mas, assim, a série mostrar que ele tinha que se esconder pra passar Isso, no né? mercado. Que se não tivesse um romano seguindo ele ali, né, que ele tem um soldado, esqueci o nome, que vai seguindo ele onde ele vai para protegê-lo, né? Porque Guarda-costas. ele chama guarda-costas. Então a gente consegue entender muito melhor, né, a dimensão que era ser um publicano no meio do povo judeu. E outra coisa que eles trazem para a figura do Mateus é uma limitação que ele tem com a questão social. Eles trazem ele com algumas características do espectro autista, que eu achei super interessante, uma forma muito inteligente, boa de fazer essa inclusão, de trazer essa possibilidade. É claro que isso não tem dessa forma nos evangelhos, mas eles tomaram essa liberdade de colocar ele com esses traços, de ser extremamente ligado à questão de matemática, de conta, um prodígio intelectual imenso, mas ter dificuldade de entender como as coisas funcionavam, como as pessoas funcionavam, por que as pessoas faziam o que faziam, por que as pessoas tomavam atitudes ou decisões não baseadas na lógica. Para ele isso era completamente difícil de entender. E vocês sabem por que isso aconteceu na série? Não sei, Então, mas eu acho interessante saber. Um dos criadores e roteiristas, o Dallas Jenkins, ele tem uma conexão pessoal muito forte com... tanto com essa questão do espectro autista, né? Porque ele tem na família, se eu não me engano, a filha que traz isso consigo, e que, de alguma maneira, ele achou muito interessante, porque o dos evangelhos, o evangelho de Mateus, ele é o mais detalhista, é o mais descritivo, até meticuloso em certos aspectos e em certas passagens. Então, ele entendeu que trazer o Mateus, né, com essas características seria até interessante, né, mostrando que essas características que o Rodrigo citou dentro do espectro autista, né, eram características bem utilizadas para a função que o Mateus tinha e que naquele momento faziam muito sentido, né, dentro da seara da disseminação da Boa Nova. Ter ele como evangelista era fantástico, né? Porque ia ser empregado essas características dele, né? Como algo até de maior,
poderia ter um maior alcance e de fato, mais eficácia ali para fazer aquilo. Uma característica às vezes parece limitante, como algo que pode ser muito positivo. Algo positivo. Da melhor forma possível. Isso. Na verdade, assim, né? Aproveitando das diferenças, das nossas diferenças, o que é encarado a princípio, a priori, no primeiro olhar, talvez como uma fraqueza ou uma fragilidade, na verdade é algo que vai fortalecer, né, aquele propósito. Então, eu achei... Jesus faz isso naquela passagem do cachorro também, né? O pessoal tudo falando mal de alguma característica de um cachorro que estava morto na estrada, e falando assim, nossa, mas que dentes bonitos. Isso não é só um otimismo bobo, pelo contrário, é uma lição... raso, né? Raso, pelo contrário. É uma lição intensa de como que eu posso utilizar o melhor desse ser, dessa pessoa, dessa situação, dessa parte da natureza. Ele vê a potencialidade, né? Ele consegue ver a potencialidade de cada até um spoiler. E destacar o que é o melhor, né? Um spoiler que eu nem sei se é da segunda temporada, quando Jesus está preparando o Sermão do Monte, ele escolhe Mateus para estar ao lado dele com a sensibilidade única e própria de Mateus para escolher as palavras melhores, que se enquadram e que iria transmitir o que ele queria transmitir. Então, Mateus foi muito bem escolhido para ser aí. E aí, eu queria fazer um comentário aqui com vocês, que é aproveitar a parte espírita aqui do podcast. E aí, aproveitando para falar do autismo, como é que é isso no experiência? Da onde que vem um transtorno como esse, que frequentemente acontece no primeiro desenvolvimento da criança, ela já começa se desenvolvendo de maneira diferente da norma, da maioria das outras crianças aqui na Terra. Por que isso acontece? Quem quer falar? É uma pergunta difícil. Joguei a pergunta na mesa e ninguém quer falar. Vamos deixando aqui. Então vamos começar a falar. Qual que é a ideia do espiritismo? A ideia é que, primeiro, Deus é justo. Né? Deus é extremamente bom. Então, as dificuldades que nós vivemos aqui, as limitações que nós vivemos aqui na Terra, elas têm a ver com coisas que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Ou porque nós tivemos alterações de outras existências, não foi nessa que a gente plantou, nós tivemos então em outras existências algum tipo de comportamento ou de necessidade que necessitou dessa experiência dentro do autismo ou de qualquer outra doença que venha a ser desenvolvida por uma questão genética, principalmente, é algo que nós plantamos na outra vida. André Luiz disse que a gente é herdeiro de nós mesmos. Agora, uma coisa importante, essa informação não pode ser utilizada como uma forma de acusação do outro. Não, tá acontecendo isso por causa disso. Imagina, você chega pra uma mãe e fala assim, não, isso é porque ele foi uma pessoa ruim no passado. Todos nós somos, todo mundo aqui na Terra, não foi grande coisa, você não estava aqui na Terra. Todos nós. Agora, a necessidade desse espírito, a condição de experiência na Terra que mais pode ajudar ele a desenvolver é estar nesse corpo com esse tipo de limitação social. Sueli Caldas Schubert, no livro Transtornos Mentais, ele tem um capítulo direcionado especificamente, né, trazendo aí alguns casos do espectro autista, e claro, né, nós estamos falando aqui de um espectro, então, obviamente, vão ter várias apresentações, diversas gravidades, nós não estamos entrando nessa questão. Mas, diante disso, né, que o Rodrigo coloca, e uma questão, obviamente, única, que aí não podemos nem generalizar, nem dentro do próprio espectro, né? Então, todo autista é porque não, Asperger é isso, não, o autista grave, não, nós nunca... Cada pessoa tem sua história. Exatamente, cada espírito tem a sua necessidade única, tem a sua história, né? De repente eu não tenho uma dificuldade nesse campo XYZ aqui, mas eu tenho outras tantas dificuldades, inclusive dentro da interação social também, né? Dentro do próprio campo da interação social, que não seja essa, mas talvez outras. E que tem a ver com a minha história espiritual. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Hoje aqui nós estamos elencando o autismo como discussão, mas para qualquer outra condição, mental ou não mental, ou física que seja, não generalizando qualquer aspecto que seja dentro da história espiritual, né? De cada um. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, que sim, todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito e em todas as nossas condições, inclusive quem, né, está dentro do espectro.
né? Mas só para a gente tomar muito cuidado, porque são falas, às vezes, que são carregadas, que não necessariamente são falas que consolam, que é, de fato, o verdadeiro objetivo do Espiritismo, que é o ser o grande consolador. Um consolador prometido, é um acusador prometido. Exatamente. Vamos entrar no capítulo? Querem falar mais um pouquinho sobre isso? Não, Quiserem falar? não é muito interessante, né? Porque isso tira a sensibilidade. Às vezes a gente vê muita dureza nas falas de alguns espíritas, é assim porque é isso. E aí fica muito insensível, né? Com falta de empatia em qualquer situação. Né? Não, é isso e pronto, né? Explicou tudo. Então, acho que esse tipo de o que vocês trazem, uma discussão muito importante mesmo. Isso, de não ser um acusador, né? Da gente ter muito cuidado com esse tipo de explicação que a gente tenta dar para qualquer situação que a gente encontre. Isso vale para qualquer limitação e qualquer dificuldade que nós tenhamos, né? Senão nós caímos aí num processo de autoculpa. Não sei se essa palavra existe. Meu Deus, um professor de português aqui não. Enfim, esse processo de martírio de si mesmo, né? Pensando, meu Deus, por que eu tenho isso se eu sou... Enfim, saber acolher mesmo. Acho que a palavra empatia é muito interessante para essa situação. Tudo bem, então vamos entrar agora no capítulo em si. Então, o que o capítulo discute? O que acontece nesse capítulo? É principalmente sobre o costume do Shabá. O que é o Shabá? É um costume judaico, é um dos pilares da fé judaica, que tem a ver com guardar o sábado, que começa na orientação de Moisés, para que isso acontecesse muito tempo atrás. Começa ali no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado, e tem a ver, e termina com tem toda uma série de costumes religiosos, de cânticos, de estudo. Então tem a ver com a renovação espiritual. É um dia reservado a Deus, a você se recuperar fisicamente e espiritualmente da semana. Então isso é reforçado nesse capítulo de uma forma muito importante, porque isso está construindo por que isso é tão importante e quando isso é rompido, essa tradição, o que significa para eles? Vai ganhar uma dimensão totalmente diferente, que é o que nós vamos ver que está acontecendo na história do Simão Pedro, que ele está ali, vai no bar, está vendo quem está pescando no sábado, está querendo delatar essas pessoas para o Império Romano em troca de favores, e a esposa dele já se posiciona assim de uma maneira, nós não sei o que você está fazendo no sábado, você responde a Deus, mas na próxima vez você responde a mim também. Ela é bem firme, Ela é bem né? firme. Eu adoro essa personagem. Não sei por quê. Eu não sei por quê. Até só para relembrar, né, que Simão ali quer descobrir quem está sonegando imposto, porque ele vai ser um grande delator de quem está sonegando imposto, porque aí quem está trabalhando no Shabá, aquela produção que é realizada ali durante o Shabá é sonegada, porque aí os romanos não têm ciência do que está sendo produzido, logo você não tem que pagar imposto sobre aquilo. Então, se ele delatasse de fato esses seus companheiros, né, judeus, isso ia ser uma grande traição, mas traria perdão às dívidas de Simão Pedro. Dele e do irmão, né? Dele e de André, que é o irmão dele. Né, durante o Shabá você não pode fazer nenhum tipo de trabalho, comércio, escrita, acender fogo, então tem várias coisas que não podem ser feitas. Carregar a cama que você dorme, né? Isso depois vai aparecer em outro episódio. Então, tem um monte de regras que devem ser seguidas. Uma das coisas que me fez pensar ao mesmo tempo nós temos uma regra extremamente rígida, necessária para outra época da humanidade, e eu fiquei pensando o quanto que perder isso ao longo do tempo também, às vezes, nos torna um pouco relapsos com esse dia do cuidado espiritual. Exato, eu acho que isso é importantíssimo nós pensarmos, né? O Espiritismo não fala, né, que nós estamos falando... O culto tem que ser na sexta. Exatamente, o Espiritismo ele não traz essa rigidez. Você tem que trabalhar pelo próximo na segunda, ou trabalhar pela sua evangelização na terça. Não, você precisa fazer a caridade sempre, você pode estar fazendo a sua reforma íntima todos os dias, inclusive, só que você precisa fazer. Né? O que muitas vezes acontece é justamente esse esquecimento.
esse esquecimento do cuidado com a sua leitura, com a leitura que edifica, não só com as leituras do dia a dia, com as leituras ligadas à sua profissão, mas com as leituras que te edificam espiritualmente. E aí, um gancho no que você está falando, Cal, da gente não esquecer da importância de ter um método. Porque a metodologia, um método apresentado, seja ele qual for, ele facilita a prática de algo de forma rotineira. Então, se eu tenho fora da caridade não há salvação, eu tenho que ter alguma coisa de maneira metódica, rotineira, que vá, né, me propiciar a prática da caridade, ou até o estudo da caridade, que seja de maneira rotineira, né? O Shabá é fantástico porque ele já oferece um método, por mais que seja rígido, né, etc., era o que era necessário naquela época, mas se a gente fosse pensar nos moldes de hoje, a gente pensar num método em que a gente se adeque, se encaixe, que tem ali, por exemplo, como hoje a gente percebe, né, dentro daquilo que a gente pratica, um sábado do estudo, uma prática assistencial semanal, né, que favoreça, pelo menos de uma maneira mais assídua ali, a prática daquilo que você se propõe. Porque na realidade, quando a gente deixa solto, a gente não faz. Não. E é tão pregado hoje, né? Não, eu tenho minha espiritualidade, eu faço de forma individual. Eu não preciso de um templo, né? E não tô indo num templo de forma semanal. Então, agora você ir, né, te propicia isso. Você tá ali tentando, desenvolver essa habilidade. Eu sempre penso que a gente não consegue montar aquela harmonia que tem no centro espírita, a não ser que a gente seja um espírito de extrema elevação. Então, perfeito, né? Assim, eu sinto muito bem quando eu tô no centro espírita e eu sinto falta, ao ponto de me fazer mal não ir. E mesmo orando, né, tendo meu compromisso com a leitura, estar no centro espírita com aquela harmonia daquela egrégora é maravilhoso, faz falta. Palavra bonita. Pois é, que lindo, né? Egrégora. Egrégora. Eu acho que isso é importante. Depois, por favor, coloca aí aqui a definição, tá? De acordo com o Aurélio. Dicionário Aurélio e de acordo com o dicionário Aurélio, dicionário Tarsila. Coloca aí para nós, Mas por sabe o favor. que também é muito importante? Deixar o like de curtida do vídeo. Tá bom? Então isso é muito importante também, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas saibam O que é egrégora? o que é egrégora e saibam também que Aqui maravilha, você aprende novas palavras. que maravilha é Usar a no Enem. série The Chosen. Pra usar no Enem, eu acho que a gente pode... E pode usar a série The Chosen no Enem também. Eu queria que a Lu comentasse para nós, porque a Lu estuda muito sobre a questão de religiosidade e espiritualidade. Existe diferença quando os estudos trazem sobre saúde e espiritualidade, existe diferença em somente acreditar em algo e realmente ter uma prática religiosa ativa, ou seja, ir na igreja em si? Interessante, né? Às vezes, para fazer pesquisa, a gente precisa conseguir quantificar coisas. Então, hoje está muito claro, né, quando a gente fala no meio científico, que existe diferença entre religiosidade e espiritualidade. A religiosidade é você seguir uma crença, uma tradição. E a espiritualidade é algo muito pessoal, cada um tem a sua espiritualidade e a sua forma de se conectar com o sagrado. Né? Como se fosse um círculo grande de espiritualidade e a religiosidade ali dentro desse círculo. Né? E cada vez mais as pessoas têm falado que têm uma espiritualidade, mas não têm uma religião. Mas nós temos aí vários estudos mostrando que a frequência, né? Então, você estar frequentando um templo religioso de forma ativa, e aí nas pesquisas não mostra distinção nenhuma, se dependendo da religião, né? Se uma religião é melhor que a outra, isso independe, mas a frequência religiosa está associada a melhores desfechos. Viver a religião, a sua religiosidade é muito complexo. Cada um vive de uma forma, né? Então, quando a gente fala em pesquisas, a gente não pode levar de uma forma literal somente para a frequência religiosa, porque é uma dimensão muito complexa. Mas, em geral, né, a religiosidade e a frequência ao templo religioso está associada a melhores desfechos de saúde, né? Isso já está
comprovado, não tem dúvida mais, né? A eficácia é boa, Real. é real, né? Tanto quanto... Científica. Justamente. Bom, muito bom. Voltando pro capítulo, pessoal. Então o Shabá é uma preparação também em que você recebe pessoas. Pelo menos no aquele jantar que eles fazem. Aquele jantar é no Shabá ou é depois do Shabá? É depois, né? É no final do É Shabá. no final, né? Depois aí eles têm um momento ali coletivo, você recebe as pessoas. Pra mim era no início. Na sexta? Não sei. Eu entendi que é no final, porque Jesus chega pro Shabá. Ué, mas por quê? O que isso tem a ver? Porque acaba o capítulo ali, com ele chegando, não é? É porque a mas Maria cabe tá ser depois do preparando Shabá o ou Shabá. antes do Shabá? É porque ele passou o episódio inteiro preparando o Shabá. Eu achei que era Aí no ele chegou no início, final. porque ela passa o dia inteiro preparando o chapéu. Entendeu? Por isso que é no Mas, mas pode estar Início preparando da na noite. sexta-feira, ué. Tá preparando na Mas sexta. ela até vai embora e fala assim, nossa, será que eu vou dar conta de preparar? Tá hoje? Não sei. Gente, mas nem nada desse argumento que se o negócio. Que o Gente, jantar é depois, escreve não, aí tem que olhar, embaixo. olhar Escreve aí no Google. embaixo. Quem acha que é no final, quem acha que é no começo. Bom, a Se você Maria- é judeu e está nos assistindo. Eu não sei se é no começo ou no final, mas a Maria está preparando o Shabá. E, inclusive, eu acho uma característica muito interessante que eu queria destacar é de que ela, pela primeira vez, ela prepara o Shabá e ela faz uma leitura. Eu achei isso é muito importante porque rarissimamente a mulher sabia ler nessa época. Sim. Né? E o fato da Maria, pela primeira vez, preparar o Shabá e ler, né, já mostra que ela era uma mulher assim preparada. Bom, a série vai trazer ela como uma das discípulas, né, do Cristo. Dentro do livro Boa Nova também tem um capítulo separado Lindíssimo. específico, maravilhoso, assim, de arrancar lágrimas, falando de Maria de Magdala, mostrando essa trajetória de Maria, mas também aproveitando dessas conquistas que ela tinha, né, de ser letrada, etc. Então, ela preparando pela primeira vez e também sendo preparada, né, porque ela também, de uma maneira, disseminaria aí a palavra de Jesus, onde ela fosse, um exemplo, inclusive. É muito bom a gente lembrar que é na sexta mesmo, tá? Que eu olhei aquele. Na sexta, o jantar da sexta-feira e tem as refeições, o jeito de fazer as refeições. E o capítulo traz um contraste muito legal entre esse costume em outras épocas da humanidade e ali acontecendo numa família simples e numa família suntuosa, que é o caso do Nicodemos. Nicodemos que vê Maria curada, se espanta, abre mão dos seus créditos e deixa eu investigar, porque eu não senti que fui eu. Como assim ela tá curada? E vai atrás dela e ela fala assim, não foi você, desculpa, não foi você. Foi outro, mas ele falou que o tempo dele para ser conhecido entre os homens ainda não é chegado. Eu falei, mãe, como assim? O cara cura, Não quer milagres e não quer ter crédito? Quem que é esse? E é a primeira semente que cai em Nicodemos de conhecer Jesus e de entender o Messias. E ele, um homem que estudou a vida inteira, estava com a mente aberta. Nós vamos conversar mais sobre Nicodemos em outros capítulos para poder conhecer sobre Jesus. Então, uma parte importante do capítulo isso, ela mantendo essa questão de Jesus ainda um segredo. Jesus apareceu no finalzinho do 1, depois vai aparecer no finalzinho do 2, e depois que ele vai começar a tomar uma parte maior dos capítulos a partir do 3. É interessante, porque realmente começava com algum dos estudantes, os fariseus, né, de Nicodemos, falando para ele, o senhor curou, fez milagre, vamos já avisar Jerusalém, né, que eu acho que era algo raro na época. Vamos avisar Jerusalém, tipo, você é milagroso. E ele não acreditou, ele mesmo falou assim, não, peraí, eu preciso confirmar. Eu fiquei pensando se fosse a gente, né, recebendo os créditos. Tá, consegui mesmo. Nossa, eu fui Espalhem para os 4 cantos, que fui eu. Assim, Meu passe é bom. Meu passe é top. Eu Bem que que corei. sento na cadeira aqui no passe. E é interessante a gente pensar, nós não somos judeus, enfim, mas no Espiritismo nós também temos esse encontro semanal em família, né? Que é o nosso culto do Evangelho no lar, que é um momento extremamente importante, que é um reabastecer de energias, uma proteção que é feita
tem um programa, né, de como acontece o culto do Evangelho no lar e o quanto isso fortalece as nossas relações positivas com a espiritualidade e entre nós e os nossos familiares, e que é extremamente necessário. Renovador, né? De ambientes, de realidades. O culto no lar, ele transforma, né? Então, recomendo todos procurarem como fazer um culto no lar. Fazer toda semana. Toda Com a semana. mesma seriedade ali que a gente tinha com os judeus, né? Se quiser também me chamar para jantar na sua casa, também pode. Pode. Né? Se der vontade. Mas Jesus, aí, ele chega Jesus chega na casa de Maria, e aí ela já fica sem graça. Ela fala assim, não, você que tem que falar. Ó. Poxa, imagina, gente, Jesus chega na nossa casa, a gente fazendo culto, aí você abre o evangelho, você vai fazer o comentário. Mas, meu irmão, já fala aí, você mesmo. Faz você aí o evangelho. Faz na íntegra. Então, mas Quem aí, sabe faz ao vivo. esse é um símbolo importante. Jesus, não, eu quero ver você fazer, eu quero ver você inspirar. E a verdade é que a pedagogia divina é assim de maneira geral. Por que Deus já não fez todo mundo bom? Aí pronto, acabou a história. Enfim, Não faz sentido. todos felizes. Então, a ideia é de desenvolvimento das nossas potencialidades, a gente fazer da forma como a gente consegue. Então, eu não sou um bom orador, mas se você fizer isso de maneira contínua, você vai melhorar. Ah, mas eu não sou um cara que faz bem o culto, que comete bem o evangelho. Se você for lendo e for tentando, você vai melhorar. Então, a pedagogia divina tem a ver com a ação, E com o verbo. isso é muito importante porque, assim, pelo que Maria representava. Eu acho que essa é a grande questão. Maria, ela até fala assim, né? Nicodemos, quando encontra ela, fala, Lilith. Ela fala, não sou mais Lilith, eu sou Maria. Então, há uma transformação, assim como, sei lá, vou só fazer uma comparação, mas não que seja na mesma proporção, mas de Saulo para Paulo, de Lilith para Maria, de que Jesus escuta aquela que era uma prostituta que não era atormentada, endemoniada, que não tinha um respeito. Você vai falar alguma coisa, filho? Não tinha um respeito e que naquele momento Jesus se cala para ouvi-la. E aí a gente entende que todos os personagens bíblicos são de fato assim alegorias para todos nós, né? Assim, das nossas características enquanto da nossa caminhada evolutiva. E aí tá isso que o Rodrigo está dizendo, de que muitas vezes nós, por não nos considerarmos aí aptos ou não, eu não falo igual, né? eu não falo igual Haroldo, então eu também não vou, né? Não vou falar nada. Vou falar nada. E aí a gente também não desenvolve, né? Pelo menos na velocidade como poderíamos, na potência que poderíamos desenvolver, né? Um pequeno detalhe do capítulo, na hora que ele vai começar o jantar lá do Nicodemos, ele está olhando para uma tapeçaria. Essa tapeçaria é da história do Judas Macabeu. E ele fala, há algum tempo atrás nós somos dominados pelos helênicos e eles tentaram acabar com todas as nossas crenças, todos os nossos costumes. E graças a Judas Macabeu, que é Judas ou martelo, que a gente conseguiu recuperar as nossas crenças. Então, olha o quanto era importante o Shabat. Olha o quão pilar era isso. Representava a própria crença. Cultura judaica, dela. né? Então, é importante a gente conhecer do ponto de vista ali do cinematográfico. É preciso entender todo esse peso para as ações de Simão terem ainda mais importância. Ele está saindo do Shabat para delatar seus amigos, para o Império Romano, e o que isso representava para a esposa dele. Muito bem. Mais alguma coisa, pessoal? No final, quando Jesus entra, ele fala, quem é você? Agora ele fala, sou Jesus, de Nazaré. E aí, Natanael que pergunta, pode algo de bom sair de Nazaré? É o Barnabé. O Barnabé. É a piadinha, né? Parece que tem alguma coisa boa, pode sair de Nazaré. Mas realmente é uma fala que está em João, capítulo 1, versículo 46, de Natanael, que pergunta, pode algo bom sair de Nazaré? E aí hoje tem
existe essa discussão, né? Parece que é porque Nazaré era uma cidade realmente muito pequena, não tinha muita importância mesmo, uma cidade pequena, pouco importante. E aí ele tem essa piadinha. E pode sair coisas boas de todos os lugares. Verdade. Muito bem, o que vocês acharam do capítulo, no final das contas? Vocês gostaram desse capítulo? Maravilhoso. Assim, o Mateus é um personagem que me encanta muito, né? Falar sobre o Shabat também é muito interessante. Então é um capítulo... essa nossa discussão, essa nossa conversa de hoje foi muito boa, porque o capítulo também é muito bom. E é uma construção, né? Continue aí, porque só vai ficando muito melhor, que a gente vai começar... eles estão escrevendo a história, né? Então, são muitos acontecimentos para a gente começar a entender o depois, ou quando começam as pregações de Cristo, que só vai ficando melhor. E também, para lembrar a gente, né? Como que começou o primeiro episódio, que foi o quê? Maria, totalmente transtornada, numa casa destruída, e o segundo episódio termina com Maria fazendo seu Shabá em uma reunião familiar Reconstruindo a casa com íntima. Cristo. Esse é o poder transformador do Cristo na nossa vida. Então, é muito bonito, assim. Essa série, ela traz muitas coisas. Eu acho que a gente falaria aqui 2, 3 horas sobre ela com muita facilidade, porque realmente é muito conteúdo. Tarsila falou tão bonito, nós vamos chamar ela pro próximo capítulo. Chama ela pra falar das crianças aí no próximo capítulo. Tarsila, você tá intimada. Pessoal, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente. Coloca aqui nos comentários algum ponto que você percebeu no capítulo que a gente não percebeu, alguma coisa que a gente falou besteira também. Coloca aí pra nós. É importante falar, né, Rodrigo, que sim, como nós estamos tentando igual ali, Maria, que nunca fez, nunca falou. Nós estamos nessa linha, gente, é na tentativa mesmo. É com bebê, com cachorrinho, tem direito aqui. Muito obrigado por estar com a gente. A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.